Nesse vídeo, nós vamos fazer o quarto circuito de indicador de bateria. E para ele nós vamos usar um CI já conhecido, que é o LM3915. Aqui no canal já fizemos o VU-meter, já usamos ele também para fazer o identificador do potenciômetro, identificador de volume ou de qualquer coisa que eu queira identificar à medida que eu aumento o potenciômetro ou reduzo. E também usamos ele no medidor de temperatura. Ele é um circuito que faz exatamente isso, né? Ele vai fazendo um medidor visual, né? Então serve bem para fazer um indicador de bateria também. O circuito é muito parecido com o que nós já fizemos nos outros, né? Pequenas modificações em alguns resistores, como inclusive nós falamos lá. Vamos à lista de materiais. Então eu vou precisar, obviamente, do LM3915 ou 3914. Vou usar 10 LEDs, que vão ser os LEDs indicativos. Um capacitor de 100 nano, estou usando um capacitor cerâmico. Um resistor de 4.7K. Um resistor de 15K. E um resistor de 22K. Preciso também de um potenciômetro de 50K. Esses valores são referências, eles podem ser substituídos por valores aproximados, que a gente consegue fazer as regulagens padrão. Eu tenho como opcional nesse circuito ainda um LED indicativo de ligado, então eu vou usar um resistor de 1K e um LED também. Tenho também um diodo IN 4004, 4007 ou qualquer um dessa família. Vou usar o 4007 na montagem depois para vocês verem. Também é opcional, o objetivo dele é permitir a proteção contra a ligação invertida no circuito. E um capacitor de 47 UF. Sendo que nesse caso esse capacitor vai nos ajudar muito para que não fique muito tremido a marcação, como acontecia no VU-meter, né? Então, se eu botar um capacitor lá no VU-meter, também eu vou reduzir isso. Então vamos para a montagem. Então inicialmente eu vou ligar os positivos e os negativos no meu CI e vou ligar também os LEDs. O positivo dele é no pino 3 e no 9. O 9 na verdade é a marcação, se eu quero ele ponto ou em barra. Como eu quero ele em barra, vou deixar positivo. Então 3 e 9 e o negativo 2 e 8. Então vou fazer essa montagem agora. Muito bem, então feita a montagem dos LEDs, né, que eu vou colocar aqui do 10 ao 18 e o último eu ligo aqui no número 1. Né? Esse aqui é o menos significativo, esse é o mais significativo. Então a parte, digamos, simples eu já fiz. Agora eu preciso ligar o LED 6 e 7, que são os que definem o brilho dos LEDs, que eu vou usar um resistor de 4.7. Então vou ligar aqui, eu preciso ligar nos dois, né? Então vou ligar aqui num deles e ligo um no outro. Agora eu vou ligar o potenciômetro. Essa ligação é importante, que eu vou ligar aqui no pino 5, que é o nosso, digamos, nosso trigger, né? É o que vai fazer a medição dos LEDs. Então é com ele, no que ele receber, é que eu vou medir o sinal. Só que eu não vou pegar o sinal direto da bateria e jogar ali. Eu vou passar por um potenciômetro, porque isso me permite que eu regule o nível de sensibilidade dele. Então se eu quero exatamente 12,5, se eu quero 13, 13,5, se eu quero 11, eu consigo regular nele. Se eu quiser valores menores, eu vou substituir ele por algum outro resistor menor, porque eu estou usando ele em paralelo com esse em série com esse de 22. Então na verdade eu estou aqui com um resistor de 72K. Então de um lado eu ligo o positivo e do outro lado dele eu ligo
no negativo. De novo aquela pergunta, né? Ah, mas qual dos dois lados? Na verdade tanto faz, o que muda é o giro do potenciômetro. Se eu botar de um jeito ele vai girar para aumentar de um lado, ou se eu botar do outro ele vai girar para aumentar do outro. Se eu não gostar, basta eu trocar os dois lados. E esse de 50 aqui, então a saída do medidor, que é o pino do meio, esse sim, eu vou ligar no número 5. Vou até mudar a cor aqui do fio, só para a gente poder deixar bem fácil de identificar. Então o fio azul eu ligo lá. O que ocorre aqui é que para não ficar muito sensível, eu não conseguir controlar direito, eu vou colocar um capacitorzinho aqui. Então eu saio com um potenciômetro, ligo no pino 5, e no pino 5 eu também ligo no negativo através de um capacitor de 100 nano. E por último faltou esse de 15K. E por que eu deixei ele por último? Porque ele também é bastante interessante. Eu também poderia usar um potenciômetro ao invés do de 15K. O que faz esse de 15K que vai ligar daqui no 4? Se eu acho um bom espaço para ligar ele aqui. É apertadinho, mas tudo bem. O de 15K que eu ligo aqui, ele na verdade é o resistor que vai me definir o ponto de início da marcação. Então com 15K ligado aqui no 4 eu vou ter algo em torno de 6 volts, que é onde ele vai ligar o primeiro LED. Se eu quiser que isso seja maior, eu não quero 6, eu quero 8. Então eu vou aumentar, vou botar 30K. Não, mas eu não quero que seja 8, eu quero que seja 10. Então eu vou botar 100K. E com isso eu vou ajustar o que eu quero usar. Depois eu vou mostrar na prática que eu posso usar o próprio potenciômetro aqui, medir o nível que eu quero e depois substituo o potenciômetro por um resistor, se eu quiser deixar isso fixo. A mesma coisa é esse potenciômetro. Se eu não quiser ter um nível de regulagem, eu posso simplesmente testar, achar a posição que eu quero, tiro ele e substituo por um resistor do valor daquele que eu achar. O resistor vai ligar dessa forma aqui. Tá? Não vai ter a ligação do negativo também. Tá? Ele vai entrar em paralelo, em série com esse aqui, ou até substituir os dois por um resistor só da soma do valor da resistência. E o circuito em si está pronto. Bom, mas eu tinha alguns opcionais aqui, então vamos ligar eles. O primeiro é um LED, simplesmente um LED que eu vou usar para quando eu ligar a bateria eu ver que está ligada, porque às vezes eu não estou marcando nada aqui, mas eu sei que ela está ligada. Muito bem, esse está ligado. O segundo é esse capacitor aqui. Agora vai me dar um problema que eu vou ter que desmanchar tudo aqui. Não vou ligar, eu vou botar ele só por cima aqui. Esse capacitor não, esse diodo. Ele é um diodo que vai permitir a proteção, ou seja, se eu ligar o negativo da bateria e o positivo aqui, nada vai acontecer porque ele está me protegendo. Ele só vai deixar a energia entrar num sentido. E o capacitor, que eu vou botar aqui em paralelo. E está pronto o circuito. É isso aí. Tá? Então o circuito, claro, dá um pouquinho mais de trabalho, tem um CI grande, são 10 níveis de marcação, o que é bem legal também. Os outros circuitos a gente viu são menos níveis de marcação, mas eu acho que esse aqui vai ser uma opção bastante interessante também. E aí a gente vai concluir as 4 opções de níveis de indicador de nível de bateria, e praticamente todas elas, essa opção da primeira, eu consigo fazer isso de uma forma bem genérica. Eu consigo fazer medições de vários tipos de bateria, mudando alguns resistores, alguns parâmetros. Vamos lá na prática ver como é que ficou. Então vamos para a nossa montagem. Vamos só revisar aqui o material. Então eu tenho os LEDs, as cores que eu quiser para fazer a montagem do nível de bateria. Os resistores de 22K, de 15K e de 4,7K. Um capacitor 104, 100 nano, e um potenciômetro 50K. Com opcionais do circuito eu tenho a luz indicadora, que eu tenho um resistor de 1K e mais um LED. Um diodo para proteção de inversão, não ligar virado, não queimar. E o capacitor para evitar de 47 UF
para evitar que ele vibre. Obviamente tem que ser um capacitor de mais de 12 volts, né? Eu não posso pegar um de 6 volts, por exemplo. Tá? Idem esse aqui. Então esse é o material. Vamos começar a nossa montagem. Opa, faltou o mais importante, né? A estrela do show. O LM3915, para a gente poder fazer a montagem. Então vamos lá fazer a nossa montagem. A primeira coisa que eu gosto de fazer é ligar os positivos e negativos para já deixar essa parte pronta, e normalmente eu já uso um fiozinho, jumpzinho desses aqui que ocupa menos espaço. Então vamos fazer essas ligações. Então 9 e 3 positivo. Dois e 8 negativo. Então, a primeira ligação da energia está pronta. Vou montar os LEDs agora, para depois a gente terminar só a parte um pouco mais complexa do circuito. Muito bem, então eu liguei os 10 LEDs, lembrando que um deles é aqui no pino 1. E agora eu vou começar a montagem. Então a primeira coisa que eu vou montar vai ser esse triggerzinho para a gente poder fazer a regulagem do nível, que é no pino 5. Então eu vou colocar aqui o potenciômetro. Vou ligar com o resistor de 22K positivo de um lado. Já me perguntaram, mas qual lado? Tanto faz. O potenciômetro, tanto faz o lado que eu vou ligar. A diferença que vai acontecer é que ele vai aumentar para um lado ou aumentar para o outro. Então eu boto o positivo olhando de frente sempre na esquerda e o negativo na direita. Fica, digamos, mais natural, mas é claro, depende da aplicação que tu está fazendo. Então liguei o positivo com o resistor e vou ligar o negativo. E vou sair do centro dele para o meu pino 5. Bom, aqui no pino 5 eu também vou botar um capacitor. Podemos fazer esse projeto sem esse capacitor, tá? Mas o ideal é que tenha. Agora no pino 6 e 7, eu vou colocar o resistor de 4K. Então o 4.7 liga nos dois, né? No 6 e no 7. E por último eu tenho o resistor que vai no pino 4. Esse resistor é bastante importante, né? Lembre que a gente fez, é com ele que eu vou determinar o meu nível de bateria mínimo, ou seja, qual a tensão que eu quero, quantos volts eu quero para ficar bem baixo. Então se eu quero 10 volts, se eu quero 9, quero 8, e aí eu vou definir com esse resistor aqui a tensão mais baixa. Então vamos começar com esse aqui. Então o circuito básico está pronto. Vamos colocar aqui as nossas melhorias. Então a primeira delas, o diodo. Então eu vou colocar o diodo aqui para o lado positivo. E o capacitor. Eu vou colocar em paralelo positivo e negativo, lembrando que o capacitor tem polaridade, né? É um capacitor eletrolítico. E agora eu vou colocar meu LED indicativo, também, que é bem simples, né? Tá pronto o circuito. Então para a gente testar, o que nós temos que fazer aqui? Eu já estou com ele regulado bem no ponto certo, nós vamos ver como é que a gente regula. Eu vou colocar nos 12 volts. Tá? Então na tensão que eu quero, na verdade eu vou colocar 12,5, que eu quero que o último acenda com 12,5, né? Porque eu quero que a bateria esteja bem carregada, sempre vai dar um pouco mais de 12. Então vou ligar aqui com 12,5. E aí com esse potenciômetro eu vou ajustar para que ele fique bem justo na hora que apaga o LED. Ó,
apagou o LED, é aqui que eu quero. 12.2 de tensão, vamos subir mais um pouco, 12,5. Aí eu vou regular o LED. Ó. Então tá, é aqui que eu quero quando chega em 12,5. E aí tá pronto o medidor. Então como é que eu vou fazer? Eu vou baixando aqui para a gente poder testar. Agora que eu estou em 11.8, 10,5, 10, 9, 8, 6, opa, 6,5, 7 volts. Então até o 7 ele fica no vermelho e depois ele vai subindo. E é assim que a gente monta esse medidor. Também eu acho que é um medidor bem legal. O que a gente pode ter além disso aqui, para a gente melhorar? Eu posso alterar esse resistor. Então eu não quero que seja 7, eu quero que seja 10. Então eu vou aumentar ele para de vez 15 para 18, para 20. E aí eu posso diminuir o range, porque esse resistor aqui é o que define o início. Vamos ver qual é que é o que está no início agora. Eu estou ligando com 6 volts aqui no início. Então eu vou trocar esse resistor por um maior para ver como é que fica. Bom, então eu substituir esse resistor aqui, que era um de 15, por um bem maior. Esse aqui agora é um de 100K. Vocês podem botar aqui um potenciômetro também, potenciômetro de 100 até 200K. Regular, ver depois quanto ficou e aí usar a tensão que vocês quiserem. Mas eu botei um de 100K aqui para testar e vamos ver como é que ficou. Vou iniciar lá com o nosso 6. Estou agora exatamente com 6 volts e não liga. 8 volts não liga. 9 volts e meio não liga. Ó. 10 volts ainda não ligou. 10,5 ele começou a ligar. Vamos até 11 aqui. 11 volts. 11,5. 12 e 2. Vou baixar para exatamente 12 aqui. 12. Então, dá para vocês regularem através desse potenciômetro, onde eu defino o meu final. E agora que eu já achei o valor, eu posso pegar esse resistor e botar um resistor no lugar. E esse aqui você define o início, ponto inicial. Espero que você tenha gostado dessa quarta versão e valeu! Para quem não sabe como é que eu vou trocar esse potenciômetro por um resistor, é bem simples, né? Eu já tenho o resistor de 22K aqui, eu posso inclusive deixar ele, mas eu simplesmente tiro o potenciômetro, pego o multímetro, ponho na escala de resistência. Esse aqui é um resistor de 50K, então eu vou botar aqui em 200 e vou medir a resistência, de onde ele está parado. Então eu vou colocar, tanto faz a ordem aqui, no do meio e no primeiro. Então eu estou usando 45,7. Então se eu substituir esse potenciômetro por um resistor de 45,7, ou claro, um mais próximo possível, né? Então é assim que eu faço a medida. E aí depois colocando o resistor aqui eu não tenho mais o potenciômetro, já fica fixo o início e o fim. É isso aí, valeu!